Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de qualquer coisa, falamos sobre livros físicos, a importância do livro de papel num ponto de vista literário mesmo, no ponto de vista como arte. Então, se isso te interessa, eu recomendo assistir esse vídeo aqui. Não deixe de assistir, que ele ficou bem bom mesmo. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que acho que não é novidade para ninguém, se for novidade para você. Então, realmente, você estava por fora, mas a gente vai navegar até chegar lá. Qual que é a questão? A questão é que os cientistas defendem que o livro de papel, livros didáticos de papel são melhores para estudar. Isso já falei aqui no canal várias vezes, tem pesquisa sobre isso e tudo mais. Então eu vou falar algo agora que eu quero que te guie durante esse vídeo, beleza? Então fica com isso em mente. A forma de ensinar muda a cada geração. Mas e a forma de aprender? Vamos lá. Eu quis começar aqui de uma forma, vamos dizer, lúdica, mas de uma forma um pouco menos densa. A forma de ensinar muda a cada geração. Enfim, aí começa com a citação, né, do nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. E o modo de ensinar não é exceção, a geração Z está substituindo rapidamente os millennials nas universidades, são jovens que nasceram em um mundo onde as informações estão prontamente disponíveis. Não é de admirar que muitos estejam questionando a importância do ensino superior. Tem vídeo sobre isso aqui, e eu vou trazer um vídeo também que questiona a importância das alternativas ao ensino superior. Bom, se você está pensando em um concurso, talvez espere esse vídeo sair. Se acham um professor monótono, logo encontram alguém mais envolvente no YouTube, capaz de transmitir os mesmos conteúdos com mais apelo visual. Mas não é só isso. Um relatório do ECMC concluiu que 56% dos adolescentes esperam uma experiência discente que combine com habilidades do pensamento acadêmico com a preparação prática para o mercado de trabalho. Logicamente, o papel do professor não é mais o mesmo. Se por muito tempo o ensino esteve focado na transmissão do conhecimento, agora é a interação que ganha espaço, colocando o aluno como agente ativo da aprendizagem. Só quero, antes de falar do edutainment, né, que é essa mistura da educação com entertainment, né, com entretenimento, que é uma coisa que a maioria das escolas digitais vai tentar, né, ter esse apelo. Só quero dizer que eu não concordo com isso aqui. Eu não acho que isso seja uma verdade para todos os casos. Eu acho que sim, para a maioria dos casos utilitários, uma pessoa pode encontrar um bom substituto no YouTube, às vezes até melhor do que encontrar na universidade. Mas assistir vídeos no YouTube não substitui uma formação, tá? Não só pelo valor, né, do conhecimento em si, mas pela experiência e pelos processos e tudo mais. Alguns podem ser antiquados, mas como a gente vai ver, né, e como eu já falei, a maneira de ensinar pode mudar, mas a maneira de aprender não muda tão rápido assim. Afinal, somos seres humanos. Então, né, somos bichos que funcionamos de maneiras... Cada pessoa é um pouco diferente. Posso falar aqui dos mitos de quem aprende vendo, né, essas coisas assim. Eu posso trazer um vídeo só sobre isso, porque sim, é um mito, tá? Não existe essa parada de eu só aprendo escutando, eu só aprendo vendo, eu sou um visual learner. Qual é o seu estilo de aprendizagem? Você pode se sentir mais confortável com um do que com o outro, logo isso vai influenciar a sua experiência, mas isso não existe, beleza? Então, estou falando isso porque é importante antes que chegue nos comentários, mas eu sou uma pessoa visual e o YouTube vai te ajudar, é uma ferramenta valiosa, e é importante que as aulas na universidade sejam mais engajantes, mas isso não tira, uma coisa não se dá em detrimento da outra, beleza? Então, talvez por isso seja cada vez mais comum adotar o edutainment, né, que é o edutainmento, uma forma de entretenimento projetada tanto para educar quanto para divertir. De certa maneira, dá para dizer que esse canal é um canal de edutainment. Mais tainment que edu, talvez, em alguns momentos, mas ainda assim edutainment. O conceito, aliás, começa a orientar os currículos das principais redes de ensino do país. Beleza, aí vai trazer aqui alguns tópicos, todos os links de todas as notícias que eu leio estão sempre na descrição, né? Então, se quiser dar uma olhada na íntegra, pode ver lá. Mas eu queria trazer esse aqui, o que eles gostam de aprender. Um estudo feito em 2018 com mais de 1.400 estudantes de todo o Brasil já apontava para a importância de recursos como vídeos, desenhos, esquemas e cores para engajar os estudantes. Beleza, eles querem saber o porquê de estudar tal conteúdo, querem saber em que situação irão utilizá-los e como podem levar o conhecimento para o dia a dia. Tal mudança de paradigma acende o alerta para a necessidade de atualização constante por parte do corpo docente, que é interessante,
tem valor isso aqui, querer ter coisas que são aplicáveis no dia a dia e tudo mais, mas existem alguns aspectos culturais, alguns aspectos que não estão ligados a essa mentalidade utilitária, né? Utilitarista de, eu só vou aprender coisas que eu vou usar. Ué, você vai usar a arte? Mas eu vou usar para relaxar. Enfim, essas coisas vão começando a se anuviar, né? Vão ficando meio nubladas na discussão, então nem tudo necessariamente precisa ter um propósito, uma aplicação, vamos dizer, uma aplicação prática. Você pode, por exemplo, conhecer a cultura para poder respeitá-la. Você não vai aplicar isso no seu dia a dia necessariamente, mas você vai conhecer outra cultura e você vai entender um pouco melhor o mundo do outro e o seu, tá vendo? Não é uma aplicação prática, eu não vou chegar no meu mercado de trabalho e colocar isso no meu currículo, mas eu talvez seja uma pessoa melhor e talvez isso pudesse ser uma das prioridades também. Edutainment, vale a pena? Os alunos aprendem em qualquer lugar, pois a tecnologia é portátil. Divertir-se enquanto aprende pode ajudar o estudante a se envolver verdadeiramente com o material. Misturar estilos de instrução tradicionais com a tecnologia torna a aula menos previsível e um ambiente de aprendizado mais dinâmico. O aprendizado prático inspira a imaginação e estimula os alunos. Eu adicionaria aqui até que o valor do edutainment, quando a gente pensa em creator economy, né, nessa economia de influência e tudo mais, que tem um lado parasocial, né? Relação parasocial é quando você assiste, poxa, eu sinto que o cantor tal ou que o streamer tal é meu amigo, de tanto que eu assisto. Isso é uma relação parasocial que você cria com a pessoa. Mas, para todos os efeitos, eu parto do princípio, eu tenho isso como uma máxima para mim, eu aplico no meu trabalho e tudo mais, que o aprendizado é uma experiência emocional. Então é preciso esse engajamento emocional e tem, né, professores, já história de professores que primeiro dia de aula falam, nós estamos num relacionamento, a gente pode se odiar, se amar, não sei o que, mas a gente tem que estar conectado um com o outro durante esse semestre que a gente vai ter essa aula. Enfim, há várias abordagens, mas parte do princípio de que isso é relevante, por isso que há muita dessa experiência, às vezes, que vai mais para o campo das exatas, nas universidades, essa coisa do professor, né, que é um monolito de conhecimento inatingível, que ele só passa no quadro e depois dá nota 0 para as pessoas e reprova 50. Enfim, essas estruturas realmente inadequadas, essas pessoas realmente, vamos dizer assim, problemáticas, isso existe, não vou fingir que não, mas isso são problemas que têm que ser resolvidos, mas também, vamos devagar, nem tudo precisa ser diversão apenas. Contras: o uso de dispositivos pode distrair alguns estudantes do aprendizado. Você jura que pode? Nem todos os universitários terão igual acesso à tecnologia dentro e fora da sala de aula. Exatamente, não sei se você sabe, mas não só não tem gente que não tem internet no telefone ou em casa, tem gente que não tem saneamento básico, né? Quase metade do país. Então, assim, segura a onda aí, agora o acesso é livre para todos e vai ser lindo e tudo. Não é exatamente assim. Implementar e projetar jogos de computador, programas de televisão, vídeos, etc., pode ser caro e difícil. Isso é uma coisa cara e, em decorrência, menos acessível. Enfim, quanto mais você escalar essa coisa, mais você vai correr riscos de problema. O Mac, né, travou agora EAD, a gente fala sobre isso em um vídeo específico depois, mas vamos avançando. Mais confiança na tecnologia e gamificação pode levar a uma diminuição da conexão humana interpessoal. E, aliado a isso, contribui com, né, essas práticas de grandes, né, das big techs, dessas empresas de tecnologia, que vão gerando esses comportamentos viciantes. Por exemplo, você precisa agora estar, sei lá, criando gatilhos de dopamina para você ter que fazer o que você escolheu fazer pro resto da sua vida. Você precisa ter, né, toda uma experiência dopaminógena ali, análoga praticamente ao cassino, ao jogo do tigrinho. Você não pode simplesmente se dedicar àquilo e se esforçar porque você escolheu. A gente vai tirar essa escolha das pessoas, enfim, são várias, a gente vai entrando em várias camadas aí, um pouco mais filosófico e existencial, mas pontos a se considerar. E aqui, dominando a tônica do ensino é outro, na maioria dos sistemas de gestão de aprendizagem, profissionais da docência e instituições de ensino são os que detêm o controle do conteúdo educacional. No entanto, o Learning Experience Platform, né, o LXP, por exemplo, permite que os estudantes façam parte do processo, criando uma experiência mais personalizada, ativa e motivadora.
Com recursos aprimorados de relatório de dados, os professores também podem obter uma visão melhor do progresso dos alunos e identificar quaisquer lacunas de conhecimento ou habilidade. Esses insights podem ser usados para melhorar a qualidade do conteúdo ao longo do tempo, o que é verdade na teoria, mas na prática não é necessariamente uma coisa que é tão escalável da forma idílica e utópica que está sendo apresentada, né? Isso envolve várias coisas, às vezes, para uma empresa é muito mais interessante lançar um curso novo do que melhorar um curso que já vendeu, já está rodando. Então, não é bem assim que funciona. Se você trabalha com educação e no mundo, né, privado, você já sabe como é que funciona. Então, conhecimento de causa. Só vou aqui, né, antes de avançar, mas nada adianta colocar a infraestrutura tecnológica a serviço do modelo de educação tradicional centrado na transmissão de informação. Então aí vai falar de soft skills, né, que são questões interpessoais, educação 5.0, que são conceitos valiosos, que são conceitos que eu uso no trabalho e tudo mais, mas que não vão ser escaláveis, assim, você não vai poder usar isso para todos os espectros, né, da educação. Não é uma coisa que vai da educação básica ao ensino superior, à pós-graduação necessariamente. Há nuances. E quando esses artigos acabam sendo muito ou românticos ou apocalípticos. Então, tenha isso em mente. Por que eu digo isso? Porque a geração alfa. Por quê? Geração alfa. Como garantir a aprendizagem dessas crianças? Nos Estados Unidos, eu posso até deixar um vídeo recomendado das Reading Wars aqui, eu vou ver se eu acho. Eu acho que o Henderson fez um vídeo, eu já recomendei o canal dele algumas vezes, ele fez, vou deixar recomendado aqui. Se você fala inglês, se inscreve no canal dele, é bem legal mesmo. Assim, ele é um pouco menos agitado do que eu diria, mas ele é muito, 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 muito bom e, assim, um filósofo, professor de filosofia universitário que saiu da universidade, enfim. Mas a experiência profissional dele é parecida com a minha, então a visão tende a ser mais próxima, assim. Mas crianças e adolescentes da geração alfa apresentam maior interesse pela experimentação do que pela teoria e gostam de aprender fazendo, com atividades que permitam criar, inventar e interagir. Que é legal, acho que, no geral, se você for perguntar para uma pessoa, a maioria das pessoas talvez responda que prefere aprender fazendo. Mas como é que você aprende fazendo sobre, sei lá, a camada de ozônio ou sobre álgebra, não sei o que, quântica, whatever? Como é que você aprende? Fazendo na prática. Algum professor muito criativo vai comentar aqui nos comentários de alguma maneira e a gente vai saber. Olha só, existem pessoas maravilhosas que compartilham ideias maravilhosas. Mas também existem pessoas que estão fazendo aquilo porque é o trabalho delas e não estão com a inspiração toda ou não tiveram acesso a isso. Então, num ponto de vista geral, você provavelmente teve professores brilhantes e professores medíocres, no sentido mais belo da palavra. No sentido de que elas são medianas, pessoas que estão na média. Nós somos medíocres na maioria das coisas, a gente ou vai ser medíocre ou pior que medíocre, ou péssimo. Então, não tem como nem todos os professores do mesmo colégio vão ser excelentes e vão estar gamificando e fazendo uma experiência de sala de aula invertida, até porque algumas matérias, dados, né, os recursos disponíveis, não vou entrar em escola privada, particular, nada do tipo, mas dado o perfil de estudante, dado várias questões, não são aplicáveis na prática. Então é muito bonito a gente falar da escola do Porto e chegar numa escola municipal que não tem quadro, por exemplo. Depende, tudo depende. Então não vamos generalizar, vamos usar quando convém. A forma de aprendizagens de crianças e adolescentes da geração alfa precisa possibilitar metodologias ativas de aprendizagem, com aulas mais dinâmicas. Por isso, o professor tem um papel essencial para propor atividades que desafiem esses alunos a utilizar tais conhecimentos na prática. E beleza, além de ajudar na aprendizagem da geração alfa, as transformações na educação devem ser úteis também para a geração C, que eu já nem sei qual que é, acho que é a geração que nasceu, né, durante a pandemia. Grupo que inclui crianças nascidas a partir de 2016, cujo principal realmente as crianças, né, da pós-pandemia. Então, geração alfa, geração beta, 2016 em diante, geração C. Acabei de aprender isso, muito interessante. E beleza, a gente tá falando de tem que ensinar diferente, tem que, sabe, poxa, tem que ter sala ativa e não sei o quê. E aí, vamos só ver essa notícia aqui. Por que os cientistas defendem livros didáticos em papel? Repito, antes que você vá nos comentários furioso. Você tem como ter uma metodologia ativa e uma sala de aula invertida e aulas dinâmicas com livros didáticos em papel. Também, eu sei, calma, vamos devagar. Pesquisas indicam que a leitura aprofundada e prazerosa ainda é favorecida pelo texto em papel,
coisa que muitas pessoas comentam nos vídeos aqui, quando eu falo de Kindle, quando eu falo de livro digital, livro físico, experiência com papel, comprar ou ter ou emprestar ou doar livros. Eu sei, eu também tenho livro, eu também gosto de livro, eu também sinto isso. Fica tranquila, fica tranquilo. Vamos ler aqui. Dá para abrir mão de livros físicos e estudar só nas telas? Como isso afeta o desempenho dos alunos em idade escolar e a sua capacidade de leitura? Essa discussão foi alimentada pelo anúncio, agora parcialmente revertido, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, de que alunos da rede pública nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio contariam apenas com livros didáticos digitais e não mais em papel. Não vamos entrar em questões de Ministério Público aqui, mas diferentes acadêmicos e entidades... Deixa eu até dar um zoom. Mas diferentes acadêmicos e entidades debatem o quanto do material didático deve ou não migrar ao ambiente digital, mas evidências científicas sugerem que o papel ainda é o meio mais eficiente para ensinar a habilidade de leitura aprofundada e crítica, particularmente em países com tantas desigualdades como o Brasil. Tá? Se atente a isso. Não é qualquer tipo de leitura, não é sobre ler romances, sobre ler coisas que vão te divertir, é sobre uma leitura aprofundada e crítica, sobre um livro-texto, seja para aprender álgebra ou para aprender gramática, tá? Para aprender biologia, vou incluir as outras áreas aqui. Ao mesmo tempo, há pesquisadores que lamentam que questões igualmente importantes, como a qualidade dos livros, têm sido ofuscadas pela mera oposição entre papel e digital. E esse é o cerne da questão. Não é tanto o material, o papel ou o pixel em que o livro, né, foi disponibilizado, mas a gente volta lá no início. Qual que é a metodologia que está, né, aplicada ali? Enfim, mas vamos nos aprofundar. A leitura em papel. Alguns dados importantes nessa discussão vêm do PISA, o principal exame internacional a comparar o aprendizado em vários países. Inclusive tem um vídeo aqui falando que o Brasil lê pior que o Azerbaijão lá, o Uzbequistão, na verdade, e talvez o Azerbaijão também, mas dá uma olhada se isso te interessa, que tem um ranking, tem várias explicações do porquê desse ranking, então isso vai te levar para alguns outros vídeos sobre leitura, letramento e coisas do canal também, mas vamos seguir. No ano passado, a entidade organizadora do exame, né, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, identificou que estudantes de 15 anos que tinham o hábito de lerem livros em papel fizeram em média 49 pontos a mais na prova de leitura do PISA 2018, em comparação com jovens que raramente ou nunca liam. Esses 49% equivalem a mais ou menos 10% da pontuação média total dos países na prova de leitura do PISA. Além disso, estudantes com o hábito de ler em papel também costumavam demonstrar mais prazer com a leitura do que aqueles que liam textos digitais. Os resultados do PISA confirmam que o acesso a capital cultural, como livros, é um forte preditor do desempenho dos estudantes. A leitura digital tem vantagens importantes, como poder rapidamente buscar fontes de informação e checar dados. Mais uma preocupação dos cientistas é que nas telas nossa leitura seja mais superficial do que no papel, ou seja, de que passamos os olhos em vez de ler de verdade. As pesquisas dos últimos 10 anos mostram que, se você medir a compreensão, o quanto as pessoas se lembram do que leem, está escrito errado ali, ela é quase sempre melhor no texto impresso, especialmente para textos longos. O texto impresso convida a uma leitura mais lenta e concentrada do que o texto em tela, que geralmente é ditado pelo ritmo das redes sociais e do multitasking. Muito do que fazemos no mundo digital é veloz. Olhar para um post no Facebook, uma foto no Instagram. Ainda usa esse Facebook? Eu achei que o Facebook tinha acabado. Mas deve ter, né? Deve ter. Enfim, divaguei aqui no momento terceiro, quarto, sei lá, que idade que eu fui agora, mas perdão. Os resultados de jogos de futebol e daí seguir adiante. Com o texto impresso, presumindo que você não vai estar checando o seu telefone, você tende a focar mais. Então, a leitura crítica e a impaciência cognitiva. Se você medir compreensão, aí tá, né? Repetido ali, tá com o mesmo erro de novo, mas, enfim, sou revisor há um tempo, já devia ter me livrado dessa mania. A experiência sensorial do texto impresso de manusear o aspecto tátil, né, e voltar ou avançar páginas manualmente também parece favorecer a concentração. Nas suas pesquisas com jovens em idade escolar, diz ela, eles nos dizem que, se estão lendo uma história de ficção, conseguem ser muito mais absorvidos pela leitura em papel e se identificar com os personagens.
Ponto semelhante já foi levantado pela neurocientista americana Marianne Wolf, cujas pesquisas sugerem que a leitura superficial poderia prejudicar a capacidade humana de entender argumentos complexos, de fazer análises críticas e até de criar empatia por pontos de vista diferentes. Em entrevista em 2019, ela argumentou que nossa habilidade de ler e interpretar não é inata. Ela depende de circuitos cerebrais que levaram milhares de anos para serem desenvolvidos até o ponto atual, em que conseguimos processar argumentos, sutilezas, ironias e emoções expressos na forma de texto. É isso que me preocupa nos mais jovens. Eles estão desenvolvendo uma impaciência cognitiva que não favorece a leitura crítica. Deixamos de estar profundamente engajados no que estamos lendo, o que torna menos provável que sejamos transportados para um entendimento real dos sentimentos e pensamentos de outra pessoa. No âmbito da educação pública, um caso que tem sido observado por especialistas é o da Suécia, que a partir de 2015 investiu na digitalização de seus materiais didáticos a partir da pré-escola, mas agora avalia ter ido longe demais. Isso aqui é para você que adora citar, né, os nórdicos lá. Então, em entrevista à imprensa local, o ministro da Educação, Lotta Edholm, acho que é assim que fala, se queixou do excesso de telas e de os livros estarem mais ausentes da vida das crianças desde a digitalização. Agora estamos fazendo o oposto, lançando nosso maior investimento em livros didáticos. Sabemos pelas pesquisas que há um entendimento mais profundo da leitura em livros em comparação com a leitura na tela. Qualidade dos livros, para fechar o vídeo. Mas há questões importantes que se perdem quando o debate meramente coloca os dois meios de leitura opostos em vez de identificar qual o melhor contexto para cada um. É uma pena que por tanto tempo se persista nessa dicotomia de impresso versus digital, que é o que eu tentei quebrar naquele outro vídeo, porque na verdade as tecnologias já estão integradas nas experiências do dia a dia. Exatamente, as duas existem e têm como ser utilizadas de forma produtiva. Ela defende que o foco seja direcionado à qualidade dos livros impressos ou digitais e como cada meio pode proporcionar uma experiência de aprendizado e engajamento diferente. E aí que a gente volta no que a geração C provavelmente vai ter de melhor do que a geração alfa, né? Que são as crianças que devem ter uns 12, 13 anos hoje em dia. Como exemplo, Kutirkova diz que tem experimentado com livros digitais sensoriais que incorporem na leitura em tela a experiência tátil e olfativa que é tão valiosa na leitura em papel. Sim, porque vocês também citam o cheiro aqui, sempre eu cito o cheiro de papel. A gente não entende porque isso é tão bom, mas é bom. Enfim, mas aqui já é uma coisa um pouco mais experimental e ela também defende livros digitais que não sejam meras cópias em PDF dos seus pares impressos, mas que agreguem personagens, que interajam ou sejam controlados pelo jovem leitor. O desafio aí é garantir que essa experiência interativa engaje a criança, em vez de distraí-la da leitura, explica a pesquisadora. Mas se esse obstáculo for superado, livros do tipo têm potencial de favorecer a leitura em contextos novos, e com isso vão surgir tipos de editora diferentes, que já existem, né, obviamente, mas editoras um pouco mais interativas, com uma vertente mais voltada ali para edtech, programação e tudo mais. Isso vai transformar um mercado editorial, também vai dar uma renovada ali, mas não sei quão perto isso ainda está. Por exemplo, de avós que possam compartilhar pelo Zoom o mesmo livro digital com netos que estejam distantes. Já existe também uma biblioteca de livros digitais criada para atender crianças ucranianas refugiadas que foram separadas de seus livros físicos. Bom, vou evitar, né, falar politicamente aqui, então não vou falar de Brasil e São Paulo, se você quiser ler ali, e aí tem competências digitais. As crianças podem aprender sem a tecnologia, no entanto, a educação delas dificilmente será tão relevante sem a tecnologia. A atenção excessiva à tecnologia geralmente tem um alto custo, recursos despendidos em tecnologia em vez de em sala de aula, professores e livros didáticos para crianças em países de renda baixa, média baixa, que não têm acesso a esses recursos, provavelmente colocará o mundo em uma posição ainda mais distante de alcançar o objetivo mundial de educação, inclusiva, igualitária e de qualidade. Enfim, isso é o que eu falei no início e que eu acho que vale a pena você ter em mente. Sem dúvida nenhuma, é papel da escola desenvolver as competências digitais de que os alunos precisam. O grande problema é ser exclusivamente digital e perdermos as qualidades de leitura do impresso que possibilitam uma reflexão maior. Então, só para a gente encerrar, a maneira de ensinar muda a cada geração, mas é a maneira de aprender. Como vimos, ela não muda tão rápido assim. Então, talvez não vale a pena a gente querer inovar tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, sempre. O nome daquele filme lá que ganhou o Oscar, eu acho. Enfim, eu sou o Lucas.
tem mais notícias aqui, eu vou trazendo mais notícias e vou aprofundando essa discussão e essas discussões no geral nos livros aqui do canal. Um vídeo em breve falando sobre, que foi uma sugestão de uma inscrita, se vale ou não vale a pena ler mais de um livro ao mesmo tempo, que eu acho que você vai gostar, se te interessa desse ponto de vista cognitivo ou até do ponto de vista organizacional. E vou ter um método que eu vou testar comigo mesmo, tá? Para as leituras de 2025. Um método acho que é um pouco mais sincero consigo mesmo e um pouco mais satisfatório. Então fica ligado aí, fica ligado, se inscreve no canal se esse tipo de vídeo te interessa. Eu sou o Lucas, se você me lê, né, em algum lucas.com, vou deixar a playlist de solilóquios, que ela tá negligenciada, eu esqueci de postar ela nos últimos vídeos, e a playlist de vídeos de notícia, caso te interesse mais notícias, não tem problema, tá tudo bem. Tem área de membros aqui no canal com tudo que eu leio e uns filmes bons que eu assisto, votações e adiantando, né, o que vai rolar no canal. Se te interessar, é R$ 2,99, né, dá uma olhada lá. Sou o Lucas, vou ficando por aqui, já repeti isso. Enfim, tchau. No carnaval vem chegando a alegria, o lendário Cagava de Bruços vem sambando, com seu jeito único de espalhar harmonia. No batuque